Olá, eu sou Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui para mais um vídeo de devocional onde nós refletimos sobre uma oração que é feita, relatada na Bíblia e que foi feita em um momento de dificuldade, um momento de crise. Hoje nós vamos estar falando da oração do profeta Jeremias. A gente já falou desse profeta aqui em um dos nossos vídeos anteriores. O profeta Jeremias foi um profeta que ficou responsável por dar muitas péssimas notícias para o povo de Israel. Foi ele que denunciou o pecado do povo, foi ele que falou que o povo iria para o cativeiro, o povo de Judá. Foi ele que falou uma série de invasões, que o povo de Israel iria sofrer, a Babilônia, a invasão da Babilônia, sobre o povo de Israel. O povo seria levado para o exílio como escravo, como refém de guerra. Mas nós temos uma oração no capítulo 12 do livro de Jeremias, no livro do profeta, no qual Jeremias ele faz uma queixa a Deus. Porque Jeremias era um profeta de Deus, ele estava falando aquilo que Deus queria, aquilo que Deus, ele mesmo havia declarado para o povo, e usava Jeremias como seu porta-voz. E Jeremias, no meio disso tudo, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a missão, cumprindo a missão que Deus lhe havia lhe dado, Jeremias ele percebe, ele tem um momento ali de dificuldade, de tristeza, de bastante dúvida, no qual ele questiona Deus da sua justiça. E ele fala: olha, Deus, eu tenho olhado aí para a minha realidade e tenho visto que as pessoas que são ímpias, pessoas que são más, as pessoas que fazem atitudes sem pensar naquilo que Deus vai achar do que elas estão fazendo, essas pessoas elas estão prosperando. Essas pessoas, elas estão sendo abençoadas, elas estão tendo uma vida aí muito boa, tranquila, enquanto eu, que sou profeta do Senhor, falo a palavra do Senhor, estou sofrendo perseguição, estou sofrendo injúrias de todos os lados, E aí, ele até mesmo fala no versículo 4, a terra toda está de luto, não é à toa que até as pastagens, elas estão secas e os animais estão morrendo porque eles não têm comida, E basicamente o que Jeremias está falando: olha, até os animais, que culpa tem os animais, os animais nem maldade fazem, nem maus eles são. Agora os ímpios, que são maus, que são conscientemente maldosos, malignos nos seus intuitos, esses estão tendo uma vida tranquila, esses têm comida de sobra, esses vivem uma vida aí de tranquilidade, de bonança, mesmo nesse tempo de sofrimento e de dor. E aí o profeta Jeremias questiona Deus sobre isso. Será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está conseguindo perceber que aqueles que são justos, aqueles que estão buscando o Senhor, estão sofrendo, estão passando fome, estão sofrendo perseguição? E aqueles que não te buscam, aqueles que não temem o Senhor, estão vivendo uma vida boa, tranquila, próspera. E aí a resposta do Senhor para o profeta Jeremias é muito intrigante. Porque basicamente o que Jeremias escuta do Senhor é uma pergunta. E é uma pergunta onde Deus faz: Jeremias, se você se cansa correndo com aqueles que estão a pé, como você vai correr com aqueles que estão a cavalo? É uma pergunta um tanto enigmática para nós, Porque o que Deus quer dizer com: se você se cansa com aqueles que correm a pé, como você vai correr com aqueles que correm a cavalo? A gente, na nossa cidade, a gente sabe muito bem como corre um cavalo. Alguém que está cavalgando com um cavalo corre muito mais do que uma pessoa a pé, Principalmente se for um cavalo, com bom sangue, um cavalo de raça, exímio corredor, ele é um velocista, E com certeza a gente consegue aí atingir grandes velocidades com um bom cavalo. O que Deus está falando para o profeta é o seguinte: olha, se você está se sentindo assim, tão mal, tão injustiçado no meio de algo desse tipo, desse nível atual, imagine quando as coisas ficarem piores. Imagina quando tudo desabar, Jeremias. E isso, esse questionamento, mas a gente fica assim: mas por que Deus está falando isso para Jeremias? E Deus não está respondendo a pergunta dele, que é sobre injustiça. Deus está falando sobre correr com cavalos. E aí ele ainda fala, se em terra de paz você não se sente seguro,
floresta do Jordão, que era uma floresta, né, cheia de animais selvagens, né, animais terríveis, e ainda era uma floresta que havia emboscadas, né, porque ela era caminho para vários lugares de Israel. Então os ladrões, né, os marginais ficavam ali de emboscada para pegar as pessoas. O que Deus está falando para Jeremias é: Jeremias, eu tenho maiores expectativas de você. Eu quero que você resista a coisas muito maiores. Eu quero que você corra junto com os cavalos. Eu quero que você consiga a pé, conseguir acompanhar um cavalo, né, correndo. Eu quero que você seja mais forte daquilo que você é agora. Isso é interessantíssimo, porque basicamente o que Deus está levantando para Jeremias é: Jeremias, eu tenho expectativas suas diferentes das expectativas que você mesmo tem de você. E geralmente isso acontece conosco, e principalmente isso vem à tona em momentos de dificuldade, momentos de pressão, em momentos em que a gente está passando por algo difícil. Nós olhamos para as dificuldades e logo a gente se vê engolido por elas, a gente se vê, né, tragado por elas, e a gente se vê fraco, a gente vê que a gente não vai conseguir. Mas o que Deus está falando para Jeremias ali é: Jeremias, olha, eu tenho altas expectativas para você, porque eu te escolhi. Né? No primeiro capítulo de Jeremias, Deus fala: olha, eu vou fazer você uma muralha de bronze. O que é uma muralha de bronze? É um muro, né, de bronze. E quem já pegou um bronze na mão é um metal resistente, né? Então, o que Deus estava falando para Jeremias é: eu falei que ia fazer você alguém resistente, alguém que conseguiria resistir a todo e qualquer tipo de ataque, né? Um homem de aço. Né? Ou seja, as minhas expectativas em relação a você são altas. Então, se você não está, como assim você não está aguentando correr com os que estão a pé? É preciso que você corra com os cavalos, porque essas são as minhas expectativas em relação a você, porque eu falei que ia fazer isso com você. E muitas vezes nós nos esquecemos das expectativas de Deus para com a nossa vida, por conta que a gente esquece daquilo que Ele mesmo já prometeu, da missão que Ele nos deu, daquilo que Ele exige de nós, daquilo que Ele pede de nós, daquilo que Ele mesmo falou que faria através de nós. E a gente se esquece dessas promessas, a gente se esquece, né, desse respaldo da palavra de Deus, da confiança que nós podemos ter na palavra dEle, porque Ele promete para Ele mesmo ser glorificado. Então, se Ele não cumprir, quem vai sair na pior é Ele. Então a gente se esquece disso, a gente diminui as expectativas. E Deus aqui está falando: não, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa angústia, Ele sabe o que se passa no nosso coração, mas Ele fala: olha, as minhas expectativas em relação a você são maiores. Corra com os cavalos, resista mais, seja mais forte, porque eu vou fazer você mais forte. Quando nós olhamos para momentos de dificuldade, é preciso orar, pedir a Deus: Deus, como assim? Por que está acontecendo? E muitas vezes a gente precisa ouvir de Deus, Ele falando: olha, eu espero de você mais, seja mais forte, eu quero que você resista mais, eu quero que você se fortaleça mais, porque eu vou te fortalecer. E isso com certeza trouxe alento para Jeremias. Isso fez com que Jeremias permanecesse firme, conseguisse superar aquele momento de dor e de dificuldade. E da mesma forma a gente também pode superar os momentos difíceis se lembrando dos propósitos de Deus para a nossa vida, daquilo que Ele deseja para nós, e com certeza Ele vai cumprir isso, fazendo isso na nossa vida, nos dando força emocional, força física, força espiritual, para que a gente possa permanecer firme e correr com os cavalos. Deus abençoe você, que Ele te dê um dia abençoado, final de semana também abençoado, e que todos fiquem com a paz de Deus.